Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vou convidar a igreja a lermos todos juntos, em voz alta. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos até à palavra, vamos voltar à palavra, mas eu ainda antes queria só partilhar uma coisa que eu ouvi esta manhã. Geralmente aos domingos eu apanho o comboio para vir para a igreja, porque como venho mais cedo, a família vem um pouco mais tarde do que eu, e eu gosto de chegar cedo à igreja, por volta das 8 gosto de já estar na igreja, uma hora antes do culto, e por causa disso apanho o comboio, ando de transportes públicos. Há uns tempos, até num texto eu partilhava que sou surpreendido pela positiva nos transportes públicos com pessoas que vão para a igreja também. E às vezes nos transportes públicos nós ouvimos as pessoas entusiasmadas porque estão a ir para a igreja. E hoje eu ouvi esta frase que eu tenho de partilhar com os irmãos. Uma senhora de origem africana, teria aí 60 anos talvez, estava com outra e estava às 7h15, estava a chuviscar. Eu não sei se agora ainda está a chuviscar, mas estava a chuviscar às 7h15, e ela estava a subir o cais da estação de Oeiras, como eu, e eu ouvia a dizer esta frase: mesmo que chovesse sangue, eu ia para a igreja. Mesmo que chovesse sangue, eu ia para a igreja. Hoje é o dia mais importante, disse ela. Eu tive vontade de abraçá-la, mas como as minhas filhas dizem, ia ser creepy. Mas já teria valido a pena sair de casa só para ouvir aquela senhora a dizer aquilo. Eu não sei qual é a igreja para onde ela ia, ok? Eu não sei, não lhe perguntei. Mas é assim que nós devemos sentir a oportunidade e o privilégio de irmos para a igreja. Vamos então, agora sim, regressar lá à segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. A mensagem que eu te quero pregar esta manhã chama-se Crise de Identidade. Nós vamos estar a falar sobre identidade, já te vou explicar porquê. Eu quero começar por admitir que nós temos hoje uma grande tendência de pensar sem parar em quem nós somos. E que o modo como nós pensamos sem parar em quem nós somos tem às vezes mais de morte do que de vida. Topa a ironia. Apesar de nós pensarmos acerca da nossa vida, pensamos tão obcecadamente às vezes acerca da nossa vida, que apesar de estarmos a pensar acerca da vida, há mais de morte do que de vida nessa nossa obsessão. Se Jesus nos fizer novos, e eu estou a dizer se, porque daqui a um bocado, quando voltarmos ao verso bíblico, tu vais notar que Paulo também usou um se. Portanto, se de facto tu és crente, se de facto tu és cristão, se de facto Jesus te deu uma vida nova, nós vamos conseguir viver bem sem entrarmos nesta corrida pela identidade que, infelizmente, é às vezes o nosso contexto. Se Jesus nos deu uma vida nova, tu vais ter poder para não viver obcecado pela tua própria identidade. Vamos orar, vamos pedir a Deus que faça isto acontecer na nossa vida. Obrigado, Senhor, é tão bom nós virmos aqui, esta casa de oração. Obrigado pelas pessoas que já se juntaram às 9. Obrigado pelas pessoas que se juntam agora. Obrigado pelas famílias por quem oramos. Senhor, obrigado pelas chegadas, pelas partidas. Obrigado porque Tu nos lembras que a nossa posição nesta casa de oração é muito boa, mas é apenas um ensaio para uma coisa melhor, que é a Tua presença rosto a rosto no dia em que nós estivermos com Jesus. Ó Senhor, o que nós sabemos que precisamos, nós e qualquer comunidade que acredite em Jesus e que seja guiada pela palavra, nós precisamos agora de que a palavra nos mate a fome e por isso guia-me na pregação da palavra para pregá-la com cuidado e com coragem. Ó Senhor, e que nós sejamos de facto alimentados a um ponto em que quando sairmos desta casa de oração, nós não precisamos de comer o que o mundo nos dá, mas estamos alimentados pela Tua palavra no poder do Espírito Santo. É isso que nós oramos. Oramos no nome do nosso Senhor Jesus, que nós amamos.
Amém. 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 Volta aí ao texto bíblico. Vais deixá-lo um pouco à tua frente, porque primeiro eu vou dar uma voltinha e depois vou voltar ao texto. A primeira voltinha que eu vou dar é porque nós precisamos de fazer um contexto em relação até ao assunto que nós decidimos estudar nesta nova série de mensagens. Hoje é a rentrée, de facto. Portugal tem este hábito de usar a palavra francesa, né? Rentrée é o recomeço. Para muitos de nós, eu não sei como é que tu organizas o teu ano, mas eu sou daqueles que organiza mais o ano pelo ano letivo do que pelo ano civil. Então, é hoje que a vida começa, em grande parte, quando nós pensamos na vida da Igreja da Lapa, e por isso nós decidimos fazer um estudo no Evangelho de João. Eu sei que já andámos muito no Evangelho de João, e vamos andar um pouco mais este ano. Porquê? Porque vamos atrás das ocasiões em que o nosso Senhor Jesus disse que era alguma coisa. Então, todos os textos em que Jesus diz no Evangelho de João, eu sou alguma coisa, nós vamos estudar esses textos. Por causa disso, vamos estar a estudar quem Jesus é. Porque Jesus disse várias vezes quem ele era. Mas é impossível estudarmos acerca de quem Jesus é sem nós pensarmos em quem nós somos também. E é por isso que resolvemos dar o título de Crise de Identidade. Porque não é difícil que muitas vezes nos sintamos em crise de identidade quando pensamos em quem somos, em quem deveríamos ser. Mas ao nos dedicarmos a este assunto da identidade de Jesus e, consequentemente, ao assunto da nossa própria identidade, eu acho que vale a pena nós começarmos com alguns cuidados. Porque eu creio que existe hoje um encanto exagerado pela ideia de identidade. Estou a generalizar, uma vez mais, estou a fazer uma grande simplificação. Mas sim, eu acho que no mundo dito ocidental existe hoje um grande encanto pela ideia de identidade, quem somos. Creio que, até no contexto evangélico, uma das expressões que se tornou recentemente muito usadas é aquela expressão de nós encontrarmos a nossa identidade em Cristo. Eu estava a ver, quando me preparava para esta mensagem, estava a ver uma referência num artigo em que uma pessoa tinha feito uma coleção de todas as ocasiões, com a base de dados maior que tinha conseguido, a partir de literatura evangélica, de todas as vezes que a expressão identidade em Cristo era usada. E não existia até o século XX. Portanto, não existia a expressão identidade em Cristo ao século XX. A partir do século XX, a meados do século XX, começa a ser usada e nos últimos anos dispara. Portanto, significa que, de facto, nós cristãos temos hoje uma grande preocupação com a ideia da nossa identidade. E não vais levar a mal que diga isto até quase em jeito de provocação, mas pensarmos tanto em identidade dificilmente não é pensar tanto em nós próprios. Vais encontrar essa frase agora aqui projetada. Ela está dita pela negativa, e por isso fica um pouco mais complicada, mas pode ser dita pela positiva, que é quando nós pensamos tanto em identidade, provavelmente pensamos demasiado em nós próprios. E eu sei que tu podes, a partir desta altura, sentir-te um pouco enganado, porque, de certa maneira, nós usamos a ideia de identidade para atrair as pessoas para virem ouvir a palavra e, de repente, parece que já começámos a bater na ideia de identidade. E é por isso que eu gostava de fazer contigo, ainda nesta voltinha, antes de voltarmos ao texto bíblico, um contexto acerca da própria palavra identidade. Qual é a língua que nos deu a palavra identidade? O que é que diriam? Qual é que acham que é a língua que nos deu a palavra identidade? Qual é que é? Nasceu em que língua a palavra identidade? Quem é que arrisca? Latim. É no latim, não é no grego, neste caso é mesmo no latim. E quando tu vais à origem da palavra identidade e a separas, percebes que tem a palavra idem, que depois é sufixada com o itas. Idem, em língua portuguesa, quer dizer o quê, meus irmãos? O que é que idem quer dizer? O mesmo. Tanto que nós às vezes usamos a expressão idem, aspas, aspas. Então repara, interessante. Quando a palavra identidade nasce, ela significa a qualidade de ser o mesmo. A qualidade de ser o mesmo. Depois a palavra evoluiu, chegou ao francês. O francês é uma língua que nasce do latim, como o português. A palavra chegou ao francês e terá chegado ao inglês aí por volta do século XVI. Só no século XVIII é que a palavra identidade começa a ganhar uma ressonância um pouco diferente da ideia de ser o mesmo. A partir do século XVIII, a palavra começa a sublinhar ser único.
Já não é necessariamente ser o mesmo, mas ser único. E, sobretudo, ser único no sentido da continuação da mesma pessoa ao longo do tempo. Ok? E isto é apenas para nos lembrarmos, uma vez mais, que quando nós falamos nas palavras, as palavras não são pedra. Elas são flexíveis ao longo dos anos e muitas vezes o significado que nós atribuímos às palavras vai mudando. Então, quando a palavra identidade começa, ela quer dizer ser o mesmo. No século XVIII, já mais tarde, ela já tem o sentido de ser único. Ser único, a mesma pessoa ao longo do tempo. É sobretudo a partir de meados do século XX que a palavra identidade ganha o significado mais psicológico que nos toca ainda hoje. E identidade começa a ganhar, sobretudo a partir do século XX, o sentido que a pessoa tem acerca de si mesma. O que é que nós falamos quando falamos hoje em identidade? Em grande parte, estamos a falar no sentido que tu tens acerca de quem tu és. Agora, temos de adicionar aqui um pequeno fator. É que este sentido que tu tens acerca de quem tu és, a imagem que tu tens de ti próprio, está altamente influenciada pela imagem que os outros têm de ti próprio. Então, se nós tivéssemos de fazer assim, muito simplificadamente, um caminho no conceito da palavra identidade, tu percebes que há uma evolução desde a qualidade de ser o mesmo, depois para a qualidade de ser o único, e depois o sentido que a pessoa tem acerca de si mesma, tendo em conta a maneira como os outros também pensam acerca de nós. Repara, neste trajeto que eu estou a fazer muito rápido, nem sequer vou falar, provavelmente, no homem que durante o século XX mais influenciou o conceito de identidade no mundo ocidental. Quem é que tu achas que foi o homem que ao longo do século XX mais influenciou a maneira de nós olharmos para nós próprios no mundo ocidental? Quem é que tu dirias? Quem é que foi esse homem? Se um homem, se uma barba parada, não era assim tão grande. Quem é que tu dirias? Quando nós pensamos no nosso sentido de identidade, quem é que tu dirias que foi o homem que mais influenciou o mundo ocidental acerca da maneira como nós pensamos as questões de identidade? Quem é que tu dirias? Freud. Portanto, eu nem sequer vou trazer o contributo tão criativo que o Freud trouxe. Nós temos a bênção, na nossa igreja temos alguns licenciados em psicologia, temos alguns psicólogos entre nós. Portanto, eu nem sequer vou entrar naquela teoria que o Freud traz, que ajuda ainda a tornar mais complexo a própria noção que nós temos de nós mesmos, quando ele fala em 3 elementos, que é o id, psicólogos, id, ego e superego. Nem sequer vamos entrar em Freud, meus irmãos. Mas é só para tentar simplificar muito, para vos dizer isto. E aí vocês vão encontrar essa frase agora aí. O conceito de identidade hoje depende da pessoa que pensa sobre si, e este porque é muito importante, porque é sensível ao que os outros pensam sobre ela. Se nós tivéssemos de resumir muito, para fazer um ponto de situação acerca da nossa ideia sobre identidade, diríamos isto. Tu encontras essa afirmação aí. Identidade é, em grande parte, aquilo que tu pensas acerca de ti mesmo, tendo em conta também o que os outros pensam sobre ti. Agora, admitamos que há um risco real de nós ficarmos tão embrenhados a pensar acerca de nós próprios que nos possamos tornar até mórbidos. E a palavra não é minha. Eu sei que é uma palavra pesada. O que é ser mórbido? Mórbido é uma coisa que é voltada para o quê? Para a morte. Uma coisa mórbida. Esta ideia foi usada por um homem fantástico que Deus usou no século XX, um pastor galês, que também era médico, pastor protestante e médico, chamado, muitas vezes chamava-se mesmo, quer dizer, o Dr. não estava lá no nome, mas as pessoas gostam de dizer, não é? O Dr. Martyn Lloyd-Jones. Eu não sei quantos de vocês já leram Martyn Lloyd-Jones, é um autor incrível, tem um livro ótimo sobre pregação e pregadores, mas este livro que eu li em 2019 e que quero recomendar. Aliás, hoje alguém veio ter comigo e disse, eu estou a ler esse livro. Chama-se Spiritual Depression, Depressão Espiritual. E é um livro que eu recomendo a qualquer pessoa. E deixa-me dizer, até porque foi o meu caso quando eu li em 2019, é especialmente bom para pessoas que possam estar a enfrentar a depressão e que possam, de facto, precisar de uma perspectiva bíblica sobre um período mais difícil, um período de maior tristeza. Então, no seu livro Spiritual Depression, o Martyn Lloyd-Jones dizia assim, eu estou a citar livremente, se nos demorarmos demasiado em autoexame, tornamo-nos mórbidos. Ser introspectivo pode ser um perigo de esquecer que o mais importante é olhar para Cristo.
Não julgues, eu só te estou a dar duas frases, não julgues que o Lloyd Jones não é cuidadoso a falar sobre o assunto, é bastante cuidadoso. Ainda por cima era pregador, era pastor e era médico, que é uma pessoa extraordinária, é um livro altamente recomendável. Mas, de facto, o que ele estava a dizer é que há um risco da pessoa que, praticando uma coisa boa, o autoexame, aliás, reparem, daqui a pouco, quando nós estivermos a comer o pão e a beber o vinho, a ceia vai nos chamar ao autoexame. O autoexame é uma característica fundamental do cristão. Mas o Lloyd Jones dizia que às vezes nós podemos ficar tão perdidos nos nossos labirintos que em vez de estarmos a proteger a nossa vida, acabamos a ficar mais inclinados para a morte. E ele tinha uma teoria engraçada, porque ele fazia uma avaliação de alguns homens que nos influenciam muito e que ao longo da história ele achava que eles tinham uma tendência mórbida. E atenção, ele não estava a apontar-lhes o dedo ou os defeitos, mas estava até a elogiá-los, mas a reconhecer. Ele, por exemplo, dizia sobre um herói nosso, dizia que Lutero tinha uma certa tendência mórbida, ele dizia que Agostinho, outro herói nosso, também tinha uma certa tendência mórbida, e o Lloyd Jones até diz, vejam bem, que até o apóstolo Paulo tinha uma certa tendência mórbida. O ponto aqui está em tu reconheceres, e somos diferentes, alguns de nós teremos a ganhar se reconhecermos que às vezes temos uma facilidade tão grande em pensarmos acerca de nós, que de repente andamos em labirintos infinitos. E há alguns de nós, atenção, eu coloco-me neste grupo. Uma das coisas que foi interessante quando eu estava a ler este livro é que eu senti que o Lloyd Jones estava a escrever para mim. E reconheci, sobretudo naquele período da vida, mas noutros, em que sou tentado a fazê-lo, às vezes nós ficamos tão dedicados a pensar em nós próprios que, de facto, em vez de trazermos vida à nossa vida, acabamos a trazer morte. Por isso, e vais encontrar essa afirmação agora aí projetada, há um modo de ficarmos absorvidos com a ideia da nossa identidade que pode rimar mais com morte do que rimar com vida. Também é por isso que nós escolhemos esta série de sermões. Sim, nós queremos falar acerca da identidade de Jesus. Sim, nós queremos que tu penses acerca da tua própria identidade, mas estamos desde já a assumir que devemos reconhecer uma tendência. Eu sei que ela não vai ser igual para toda a gente, mas devemos reconhecer uma tendência em muitos de nós em às vezes estarmos morbidamente sempre a pensar acerca de nós. Logo, é importante que nesta série de mensagens a Bíblia nos ajude a equilibrar essa identidade que nós queremos encontrar em Cristo. E atenção, quando te falei que hoje é tão usada essa expressão, não há nada de errado com ela. Portanto, és aconselhado, se gostas da ideia de encontrar a tua identidade em Cristo, força, porque é isso que nós queremos, sem dúvida. Mas é verdade que eu te quero recomendar pastoralmente que quando tu pensas na tua identidade em Cristo, te valhas de uma doutrina que é muito importante e que nos vai fazer regressar ao texto bíblico, que é a doutrina da união com Cristo. Porque pode haver, às vezes, uma maneira, tu estás tão obcecado na tua identidade com Cristo, que acabas, no fundo, a reproduzir mais um padrão que até as pessoas não crentes têm, que é ter uma certa tendência mórbida para estarem sempre a pensar em si mesmo, na sua imagem e na imagem que os outros têm de nós. Então, a isso deves adicionar uma leitura clara da tua união com Cristo. E além dessa doutrina preciosa da união com Cristo, que já vamos ver como é que ela acontece no texto bíblico, também a ideia da vocação, a doutrina da vocação. O que é que isto quer dizer? Quando tu estás unido a Cristo, a vida nova que Jesus te dá é não somente boa para ti, como é boa também para as pessoas à tua volta. E como é que tu sabes que a tua vida é boa para ti por seres cristão, além do domingo? Porque tu podes sentir-te hoje mais feliz, hoje talvez seja o dia onde tu te sentes mais feliz por ser cristão. Mas como é que tu à segunda-feira sabes que Deus continua a querer dar-te uma vida nova? Porque vais para o teu trabalho, e provavelmente tu não tens um trabalho religioso como eu tenho, mas nesse trabalho religioso tu estás a fazer bem às pessoas à tua volta. E a doutrina da vocação tem a ver com isto, que é Deus está contigo até quando tu estás a fazer coisas que não te parecem imediatamente espirituais. Deus está contigo se tu és um professor, Deus está contigo se és um homem de negócios, Deus está contigo se tu és um atleta, Deus está contigo. Porque ao praticares essa vocação, a tua vida é não somente melhor, porque provavelmente gostas do que estás a fazer, provavelmente sustentas-te com o salário do que estás a fazer e provavelmente beneficias as pessoas à tua volta. Sabem, também a doutrina da vocação, que, por exemplo, na quinta-feira passada, nos fez passar um tempo especial a orar pela nossa cidade. Porque nós não estamos desencarnados em Lisboa e a semana que terminou ontem foi triste para nós.
Esta é a cidade que nós amamos. E estivemos a orar pelas famílias das vítimas daquele acidente terrível. Estivemos a orar pelas pessoas que trabalham nos hospitais. Estivemos a orar pelas pessoas que trabalham em 1001 coisas que permitem que, graças a Deus, o acidente que aconteceu na quarta-feira seja uma exceção e não uma regra. Então é isto que tem a ver com doutrina da vocação. É o dia a dia. Jesus está unido a ti, não só hoje, que é domingo, em que é mais fácil tu te sentires cristão, mas amanhã, quando estiveres a trabalhar, Jesus continua unido a ti. Portanto, sempre que nós pensarmos a identidade em Cristo, está tudo bem, mas lembra-te, tenho de me recordar da união com Cristo e a doutrina da vocação. Vai ser uma afirmação grande, mas ela vai ser projetada agora aqui. Precisamos de, por isso, pensarmos na nossa identidade em Cristo, valorizando a doutrina da união com Cristo e, consequentemente, a doutrina da vocação. Somos chamados a uma unidade com Jesus que nos une aos outros também. No trabalho comum que temos para exercer, para benefício nosso e deles. Eu sei que é uma grande afirmação, mas é esta a ideia. Precisamos de, agora que vamos falar de identidade, de colocar a tónica não tanto somente em nós, para não nos tornarmos mórbidos, mas colocarmos a tónica na união com Cristo. E a união com Cristo que nos leva a ser úteis para as pessoas à nossa volta. Portanto, é uma coisa que é tangível. À segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado. Portanto, não é só uma união com Cristo, muito bom ao domingo. Não. Essa união com Cristo continua durante a semana toda. Então, e como é que eu sei que eu estou unido a Cristo? Vais ser um bom profissional. Mas é difícil o meu trabalho, não estou... Jesus está contigo quando estás a trabalhar. Eu espero que amanhã te sintas acompanhado por Jesus quando estiveres a trabalhar. Mesmo que as tarefas te pareçam assim um pouco distantes dele. É isto que a palavra nos chama. Posto isto, vamos rapidamente, ainda temos a ceia para tomar, mas vamos voltar ao texto bíblico. Eu precisava de fazer este contexto rápido. E estamos outra vez na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós tivemos há 1 ano e tal. Aliás, lembram-se da série que nos fez viajar pela Bíblia toda? Eu não me quero enganar, foi há 1 ano e tal, certo? Começou em 23. E depois foi até... Porque há um ano... Bem, isto é por curiosidade. Qual era a série de mensagens que estávamos a começar há 1 ano? Quem é que se recorda? Agora é que se vê quem é crente, quem não é mesmo. Qual era a série que estávamos a começar hoje há 1 ano? Se eu dissesse, vamos hoje começar um estudo na carta de Tiago, vocês aceitavam porque já se esqueceram que há 1 ano estiveram lá. Há 1 ano nós começamos Tiago. Foi, não foi? Mas não vai confirmar aí. Mas foi há 1 ano nós começámos Tiago, que era o saber falar, depois de termos passado 1 ano a saber ouvir. Então, durante a série de mensagens Saber Ouvir, um dos textos que foi lido na segunda carta de Paulo aos Coríntios foi neste capítulo 5, no verso 7. No verso 7, que é porque nós andamos por fé e não por vista, que até deu origem ao livro Os 3 Nãos de Deus. Então, hoje estamos a voltar a esta igreja. Eu não quero levar muito tempo, alguns de vocês podem se lembrar, mas quero, obviamente, contextualizar as pessoas que estão a chegar hoje à igreja. Que igreja é esta de Corinto? A igreja de Corinto estava nesta cidade, e Corinto era uma cidade das mais importantes da Grécia Antiga. Para terem uma ideia, calcula-se que não deveria ter muito menos do que 100 mil habitantes. Pensem, 100 mil habitantes há 2000 anos. E era conhecida por ser cosmopolita, por ser diversa, por ser tolerante. A igreja que havia em Corinto era feita de pessoas que se tinham convertido do judaísmo, portanto tinham origem no judaísmo, mas também pessoas que tinham vindo do paganismo. E esta igreja estava num ambiente cultural que, apesar de 2000 anos de diferença, não era tão diferente assim do nosso ambiente cultural. Portanto, seria muito tolerante, muito para a frente, usando um termo que não era usado na altura, mas seria uma cidade muito inclusiva. Portanto, seria talvez até, em certo contexto, uma cidade muito progressista. Na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele tem de enfrentar uma igreja que estava cheia de problemas, meus irmãos. Daí que às vezes nós dizemos que talvez fosse a pior igreja do mundo, pelo menos àquela época. Só para terem a ideia dos problemas que os coríntios estavam a passar. Divisões, uma igreja dividida, com partidos. Imoralidade sexual a um ponto que até as pessoas fora da igreja, até os descrentes ficavam admirados com não levem a mal a expressão, com o forrobodó que ia dentro da igreja. Mais problemas que tinha. Muitas perguntas, por exemplo, acerca do casamento.
Todos aqueles que já fizeram a preparação para o casamento aqui sabem o tempo que passaram em 1 Coríntios 7, porque a igreja estava cheia de perguntas. Também, olha, uma coisa que eu posso garantir aos homens que nós vamos falar é 1 Coríntios 7, quando estivermos juntos. Portanto, a igreja tinha muitas perguntas acerca do casamento, tinha discussões a ser acesas acerca daquilo que podia ser feito e não podia. Por exemplo, a questão de se crente que é crente pode comer carne ou não, quando ela antes foi sacrificada aos ídolos. Portanto, tinha estas discussões. Tinha discussões acerca do que é que se pode fazer no culto e o que é que não se pode. Tinha discussões acerca dos dons espirituais, quais são os melhores dons espirituais, que nos dão a célebre passagem de 1 Coríntios 13. E pior do que tudo, tinha dúvidas até acerca de se Jesus tinha ressuscitado mesmo ou não. Era esta a igreja, era uma igreja terrível. A igreja de Corinto tinha o tipo de pecadores com identidades muito demarcadas, mas não porque estavam unidos a Cristo. Vais encontrar essa frase agora aqui projetada. Portanto, queres uma igreja cheia de identidade, cheia de identidades, cheia de pessoas marcantes pela negativa. Corinto estava cheia delas. Portanto, aquilo que sobressaía quando Paulo tinha de resolver problemas em Corinto não era a união com Cristo. Agora, rapidamente, se nós vamos para este verso, precisamos só de encaixar na segunda carta. Na segunda carta que Paulo escreve, aliás, na prática não foram só 2 cartas, foram mais. Estas são aquelas que nós temos. Na segunda carta, o apóstolo Paulo tem de fazer uma coisa. Do capítulo 1 ao capítulo 7, o apóstolo Paulo tem de reconstruir a sua relação com a igreja de Corinto, porque estava minada. Porquê? Porque estava na moda agora os superapóstolos. Apóstolos novos, que eram assim impressionantes, e Paulo parecia que o tempo dele tinha passado. Então Paulo tem de estar a confrontar a igreja com o facto da igreja estar a seguir a moda dos novos apóstolos que havia, que eram muito mais, pelo menos pareciam muito mais interessantes, poderosos, competentes do que o apóstolo Paulo. Depois, noutra parte, no capítulo 8 e 9, Paulo tem de pedir aos coríntios que sejam generosos, porque os irmãos deles, neste caso os cristãos em Jerusalém, estavam a passar por uma grande carência e precisavam de dinheiro. E sabem, é por isso que tu tens de ler a Bíblia de fio a pavio. Cartas tu tens de ler do início ao fim, aconselho-te a Bíblia para todos, se for para tu perceberes. Porque quando tu vês uma carta do apóstolo Paulo, tu vês que o texto, sendo sagrado, ele fala de coisas do dia-a-dia. É como se Paulo estivesse a dizer: vocês agora andam todos aí encantados com os pastores da moda. E a seguir vai dizer: vocês andam a ser sovinas. Porque há cristãos que estão a sofrer e vocês já deviam estar a ajudar, porque foi isso que Jesus fez por vocês. E, finalmente, nos últimos capítulos da carta, no capítulo 10, 11, 12 e 13, Paulo admite fazer uma comparação com os superapóstolos. Foi aquilo que nós vimos há um ano e tal, quando passámos por esta carta. Que é quando Paulo vai fazer aquela comparação para dizer: olha, pessoal, atenção, estou a parafrasear, o apóstolo Paulo não diz isto assim. Mas é como se Paulo dissesse: olha, esse pessoal se quer competir comigo tem de comer muita sopa, porque aquilo que eu já vivi, eles nunca vão viver. Só que no final do argumento, em vez de ele se armar em bom, ele conta a história terrível do espinho na carne que lhe foi colocado para que ele não se envaidecesse. Então, como é que Paulo ganha a competição com estes novos superapóstolos? Eu digo-te como? Dizendo que a nossa fraqueza serve para Deus manifestar a sua força. Por isso, a graça nos basta. Mas vamos agora a este texto. Ainda antes, quero só lembrar-te disto. No campeonato pelas identidades mais marcantes, Paulo parecia perder para os supostos superapóstolos. Portanto, repare. Aliás, fiz esta pergunta no primeiro turno, vou fazer a outros. Para termos uma ideia daquele contexto. Porque há aqui coisas que talvez dê para comparar, mesmo tendo em conta que estamos a 2000 anos de diferença do apóstolo Paulo. Para vocês terem a ideia do ambiente que existia. João, qual é o teu pregador preferido? Aquele pregador mesmo para ti é o melhor, que tu gostas mais de ouvir? Eu já sabia que vocês iam fazer a brincadeirinha do... É o Tiago Cavaco, é o pastor. Diz lá. John Piper. Nando, qual é o teu preferido? Tim Keller. Deixa aqui ir aqui um terceiro, uma senhora. Ruth, tirando eu, qual é o teu preferido? A Ruth já estava de olhos fechados a censurar-me antes de... Exatamente, pronto. A Ruth está a salvar a honra feminina a dizer só os rapazes é que se metem nessas competições de preferidos. Ok, só mais um terceiro, só para termos... qual é o teu preferido? O John Piper. Pronto. Imaginem, porquê que estamos a perguntar isto? Nós hoje estamos num contexto
em que, pela explosão comunicativa que a internet permite, é fácil nós termos as nossas preferências. Agora imagina que o Hugo se junta com o João e com o Nando e mais uns quantos. E, não, o maior é o MacArthur. Não, o maior é o Joe Thorne, como disseram na primeira, o Falcoeiras disse no primeiro turno. E de repente a Igreja começa a ser um campeonato da escolha do maior superapóstolo. Paulo era fixe. Paulo para mim foi fixe até 2017. 2017 em diante o apóstolo Paulo, sinceramente, já pode arrumar as botas. Isto é absurdo, mas era um pouco este absurdo que estava a acontecer lá. Eles estavam a fazer competições para ver quem é que era o melhor. Portanto, repara, no campeonato pelas identidades mais marcantes, Paulo parecia perder para os supostos superapóstolos. Já estás a perceber o que é que te vai levar ao fecho no verso aqui. Paulo está em desvantagem nessa corrida pelas identidades impressionantes. Paulo! A quem as igrejas do Novo Testamento devem a sua fé. Paulo. O verso que nós temos diante de nós, e é aqui que vamos terminar rapidamente, volta aí ao verso. E eu agora vou ler o verso na tradução da Bíblia para Todos, porque eu acho que pode ajudar, a tradução da Bíblia em português mais corrente. De agora em diante, portanto, capítulo 5, verso 17. De agora em diante já não queremos julgar ninguém por critérios humanos. Ainda que noutro tempo tenhamos pensado nessa maneira sobre Cristo, agora já não o fazemos. É quando alguém está unido a Cristo... Desculpem, é que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas já passaram, tudo é novo. Repara o raciocínio do apóstolo Paulo. Quem é cristão já não anda a ver quem é quem. Quem é cristão já não anda a ver quem é quem. A pessoa unida a Cristo não compete com as outras. É isso que está em causa. Quando tu és crente, tu não andas a ver quem é quem. E temos de admitir que no nosso contexto evangélico isto hoje é um risco muito grande, porque até os pastores se tornam figuras públicas, com números para apresentar, com um impacto que nos impressiona. E, de repente, a nossa vida começa a ser influenciada por esta ideia de que eu tenho de ser alguém, ainda que eu não diga estas palavras. Mas a nossa vida cristã orienta-se para uma busca por uma autenticidade especial. Não, este comparado com Paulo é muito melhor. Este é super ao pé de Paulo. Paulo é mini. E, de repente, damos por nós... obcecados, pensando em quem nós somos, para podermos impressionar as pessoas à nossa volta. E o que o apóstolo Paulo está a dizer, eu pensava assim antes, eu já não penso assim. E é aqui que eu quero concluir. Igreja da Lapa, nós vamos começar uma nova série sobre quem Jesus é. Eu espero que haja sempre uma consequência prática de quem tu deves ser por saberes quem Jesus é, sem dúvida. Mas por isso mesmo eu gostava que tu colocasses sempre a tónica na tua unidade, na tua união com Jesus. Lembra-te que Paulo até reconhece que no passado encarou o próprio Jesus de acordo com esses critérios antigos. Olha, deixa-me voltar a ler. De agora em diante já não queremos julgar ninguém por critérios humanos. Ainda que noutro tempo tínhamos pensado assim. O que Paulo estava a dizer é que ele não era cristão precisamente porque, através de critérios humanos, Jesus não significava nada de sagrado para ele. Porquê é que Paulo perseguia Jesus, mesmo tendo em conta que não poderia fazer, porque Jesus já estava exaltado, ascenso, ao lado do Pai, ao lado direito do Pai, mas porquê é que Paulo perseguia Jesus perseguindo os cristãos? Porque para ele, de acordo com estes critérios humanos, Jesus não era ninguém. Ou, podemos dizer de outra maneira, a pessoa que Jesus era representava um erro que ele precisava de corrigir. Jesus não era sagrado para Paulo. Jesus não encontrava na identidade... Desculpem, Paulo não encontrava na identidade de Jesus outra coisa que não merecesse a condenação dele.
Porque ele ainda avaliava as pessoas de acordo com os critérios humanos. Já estás a perceber onde eu quero chegar? Foi preciso o apóstolo Paulo ser encontrado por Jesus para que ele pudesse abandonar os velhos critérios humanos que serviam para separar para ele quem era bom de quem era mau. Até Jesus se encontrar contigo. E repara, por isso é que eu disse que ia ser importante. Portanto, se alguém está em Cristo, olha a maneira inteligente como Paulo coloca isto. Se alguém, é como se o apóstolo Paulo te estivesse a dizer esta manhã, se tu és mesmo crente, então tu não podes andar a pensar como o mundo pensa. Nós já pensámos assim. Era por isso que Paulo era um perseguidor de Jesus. Paulo perseguia cristãos porque Jesus não era sagrado para ele. Agora, se Jesus te encontrou, e é aqui que eu quero estabelecer a última tónica final. Se Jesus te encontrou, tu não podes viver obcecado para te provares aos outros. Porque quem pensa assim é o mundo. Pessoas novas não querem saber dos critérios humanos. Pessoas novas não avaliam identidades de acordo com como o mundo avalia. Pessoas novas não querem premiar a autenticidade da mesma maneira que o mundo quer. Portanto, repare, eu sei que tu te podes sentir meio enganado porque, uma vez mais, usamos a ideia de identidade como isco e, de repente, parece que estamos a malhar na ideia de identidade. O que eu te quero dizer é que o apóstolo Paulo, porque foi encontrado com Jesus, deixou de avaliar as outras pessoas da maneira como ele avaliava. Porque era a maneira como ele avaliava Jesus antes que levava a persegui-lo os cristãos. Por isso mesmo, o que tu tens quando tens uma vida nova em Jesus é que tu não precisas de viver nesse campeonato de identidade, de autenticidade, de competição, por querer marcar os outros. Olha lá a sugestão curiosa que vem a seguir. De certa maneira, a coisa mais importante que nós temos quando encontramos Jesus é que nós ganhamos um dom extraordinário de sermos capazes de nos esquecermos de nós próprios. Por isso é que, noutros lugares na Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer que ele está concentrado no objetivo e que ele não tem a sua vida como preciosa. Ele chega ao ponto até de dizer que para ele o morrer é ganho. Porque eu já não penso como pensava antes, pessoal. É como se o apóstolo Paulo estivesse a dizer. Eu já não estou obcecado acerca da minha identidade como eu estava antes. Eu fui encontrado por Jesus. Se tu foste encontrado por Jesus, é a pergunta que te cabe hoje. Foste encontrado por Jesus ou não? Então não andes em competições acerca da marca que queres deixar aos outros. Nova criação é quem somos, porque Cristo nos recriou ao morrer por nós. Não sei se vocês repararam, não sei quem é que fez esta leitura agora, lembro-me que foi a Miriam no primeiro turno, quando foi lida a carta a Filemon. Foi a Bia. E há lá uma expressão muito engraçada, eu não sei, a mim deu-me vontade de rir. Recriar as nossas entranhas. Recriar as nossas entranhas. Haver um recreio nas minhas vísceras. Sabes o que é que isso quer dizer? É isso, literalmente é isso. Imagina, quando nós pensamos nas nossas vísceras e as sentimos, geralmente é por mais razões, porque nós estamos mal da barriga. Recreio na tua barriga. O que é que isso quer dizer? É a ideia que, de facto, como um fundamento, o centro, os sentimentos para os judeus estão nas novas entranhas, há um recreio na tua barriga, porque há uma vida nova nas tuas vísceras. Então é o sentido da alegria. Se tu tens uma vida nova em Jesus, há um recreio na tua barriga. Há uma vida nova. Tu já não trabalhas a pensar naquilo que levava a trabalhar antigamente. Nova criação é quem somos, porque Cristo nos recriou ao morrer por nós. Tu vais querer participar no campeonato arcaico do quem é quem, para quê? E campeonato arcaico é intencional, porque a palavra arcaico vem de uma das palavras que é usada aí nas coisas velhas. Para que é que tu vais querer participar no campeonato arcaico do quem é quem? Se tens uma vida nova em Jesus, tudo, como diz o texto, se fez novo. Vamos celebrar isto com os nossos dentes, com a nossa língua. Vamos morder o pão, vamos trincar o pão, vamos beber o vinho.